Depois de mais de 20 anos de debate sobre a repercussão criminal de condutas praticadas através de meios eletrônicos de comunicação e depois de mais de uma década do surgimento da Convenção Europeia sobre Criminalidade Eletrônica, que é um instrumento, do ponto de vista global, importante de política legislativa para combate à criminalidade eletrônica, a partir de hoje o Brasil passa também a ter o seu mecanismo interno de combate à criminalidade em meios digitais, através da Lei 12.737, que entra em vigor efetivamente a partir de hoje. As sanções são graves, são sérias. Nós estamos falando de privação de liberdade de 3 meses a 1 ano, 2 anos em algumas situações, 3 anos ou até o dobro nas circunstâncias realmente excepcionais e mais graves, o que significa claramente que essas sanções têm caráter criminal, é aquele braço mais forte, mais pesado do direito, aplicando também penalidades mais pesadas, incluindo a privação de liberdade. Apesar de toda essa seriedade nas penas, não dá para a gente se livrar completamente da noção de que essa é uma legislação de test drive. Primeiro, por causa do número de condutas que estão tipificadas. Evidentemente que não são apenas 3 as únicas condutas que no Brasil têm relevância do ponto de vista penal. Claro que há muitas outras, mas nesse momento que a legislação preferiu foi abordar essas 3 condutas ditas novas, mas que na realidade não são. Dos 3 tipos que estão na norma, apenas um do artigo 154 é a verdadeira estrela, é a estreia do direito penal, inclusive no contato com algumas expressões que são típicas do dia a dia, do trato com a tecnologia da informação, como por exemplo mecanismo de segurança, vulnerabilidade, expressões que a partir de agora passam a fazer parte do dia a dia do vocabulário técnico do direito brasileiro. Depois, porque essa é a primeira experiência legislativa no Brasil que criminaliza uma conduta praticada em meios eletrônicos de forma geral, sem dirigir seus efeitos especificamente a uma categoria, a um subconjunto de cidadão, como é o caso, por exemplo, do artigo 313b do Código Penal, que criminaliza quem insere, altera dados nos sistemas de informação, mas dirige seus efeitos especificamente ao funcionário público. 2 desses novos tipos, como eu já disse, não representam propriamente uma inovação. São condutas antigas, já conhecidas, já praticadas, que apenas encontram um eco mais sólido, mais concreto na legislação penal. O primeiro, do artigo 298, que altera lá os crimes de falsidade documental, agora insere e equipara o cartão de crédito ou de débito ao documento particular para efeito de aplicação da lei penal. Pouco antes, o artigo 266, naquele título que se tratava dos crimes contra a segurança de meios de comunicação e de transporte, agora insere entre esses meios de comunicação e de transporte serviços telemáticos e de informação, de modo a permitir que agora se puna também quem torna indisponíveis sistemas de comunicação e sistemas de informação, da mesma forma como se fazia com quem interrompia ou atentava contra a disponibilidade de meios de comunicação convencionais propriamente ditos. Agora, o grande teste, o grande desafio, a verdadeira experiência porque passa o direito penal brasileiro a partir de hoje, é aplicar e enfrentar a conduta que está descrita no artigo 154A do Código Penal, a partir de hoje. É um tipo complexo, é um tipo cheio de expressões, algumas delas já conhecidas e trabalhadas extensamente pelo direito penal, mas outras não. Outras, como já disse, típicas do dia a dia, das tarefas e das atividades dos profissionais de segurança da informação. Aliás, se há um público em relação ao qual efeitos colaterais indesejados, talvez até injustos da lei, podem ser sentidos, exatamente esse, o grupo dos profissionais de tecnologia de informação, profissionais de segurança, auditores de sistema e pessoas que de uma forma ou de outra trabalham com testes de invasão e de intrusão, porque essas pessoas, a partir de agora, a tarefa profissional, o dia a dia profissional, envolve claramente condutas que, a princípio, sem maiores explicações, seriam consideradas como condutas típicas e, portanto, puníveis à luz da legislação criminal brasileira. É preciso, portanto, para esses profissionais especificamente, redobrar os cuidados a partir de hoje. As tarefas que desempenham no dia a dia precisam ser claramente autorizadas, legitimadas, sob pena de enfrentarem processos criminais, repito, injustos, porque parte do seu trabalho agora passa a ser exatamente a conduta que está descrita no artigo 154A, invasão de dispositivo informático. Quais são os elementos que são importantes para a gente caracterizar esse novo tipo do artigo 154A do Código Penal brasileiro, invasão de dispositivo informático? Bom, antes de mais nada, a invasão, propriamente dita, a conduta de invadir, ter acesso sem consentimento ilegítimo, não autorizado, a um dispositivo informático alheio, conectado ou não a uma rede de computadores. Por que conectado ou não a uma rede de computadores? Talvez o dia a dia da prática, da convivência com a internet não esteja expressando ou externando muito claramente que dados podem ser armazenados em qualquer dispositivo, inclusive offline.
pendrive, disco rígido em que você armazena suas informações, seus dados, são dispositivos passíveis de proteção e, portanto, são dispositivos passíveis de análise pelo tipo do 154A. Basta que tenham potencial de armazenar dados. A invasão, o acesso não autorizado, não consentido e ilegítimo a esses dispositivos, conectados ou não à internet, desde que alheios, não se concede a invasão sem consentimento de um dispositivo que é seu, mas fora disso, qualquer dispositivo que tenha potencial de armazenar dados ou informações é objeto da análise do tipo do 154A. Depois disso, uma expressão que acredito eu é a que merece o maior esforço de construção jurídica a partir de agora, exatamente porque não estava entre aquelas expressões familiares ao direito, mas sim entre o outro grupo de expressões e de termos técnicos ligados à tecnologia da informação, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ora, aqui vai caber uma extensa construção jurisprudencial que vai incluir, por exemplo, a noção de que a senha é mas não é o único mecanismo de segurança. Em alguns casos, a atribuição de uma senha pode, inclusive, ser considerada desprezível para efeito de obstáculo ao acesso indevido, mas me parece que, no momento, a primeira conclusão a se chegar é a de que, ausente um mecanismo expresso de segurança, a conduta é atípica. Não há tipicidade numa conduta de acessar um dispositivo, ainda que eticamente devassando o dispositivo alheio, se quem pratica esta conduta não encontra um obstáculo relevante do ponto de vista da segurança da informação. A ausência, portanto, de mecanismo de segurança é hoje elemento suficiente para desconstituir esse tipo. Essa expressão precisa ser muito mais explorada, talvez até em próximos posts aqui a gente explore mais um pouco essa expressão, mas no momento me parece suficiente concluir que a ausência de um mecanismo de segurança relevante, válido, é o suficiente para descaracterizar a tipicidade dessa conduta. No final do dispositivo do artigo 154A ainda se faz uma referência a quem obtém vantagem ilícita, indevida, se aproveitando daquelas fragilidades, das aberturas indevidas que há nos sistemas. Inclusive se usa uma terminologia equivocada, imprecisa, que é de instalar vulnerabilidades. Elas evidentemente não se instalam, mas certamente o tipo faz referência a essas circunstâncias em que alguém, aproveitando o agente praticante dessa conduta irregular, aproveitando-se da fragilidade dos sistemas, das aberturas indevidas que o sistema oferece, aproveitando-se dessas vulnerabilidades, insere, transfere código maligno, e aquele código maligno, através da manipulação, consegue aí sim a conduta, o objeto da norma, que é a obtenção, a destruição ou a adulteração de dados. Portanto, o tipo estende aí no final a quem manipula esses dados em um dispositivo alheio, aproveitando-se de fragilidades do sistema de informação que é utilizado. O parágrafo 1º desse tipo ainda estende a penalidade, a mesma penalidade, a quem oferece, distribui, comercializa ferramentas que possam auxiliar na prática desse crime. É preciso muita cautela. Eu me lembro que a lei de direito de autor, por exemplo, continha um dispositivo muito semelhante, que estendia a penalidade a quem dispunha ou a quem disponibilizava mecanismos ou dispositivos que ajudassem, auxiliassem na violação de direitos de autor, naquela época, por exemplo, copiadores de CD-ROM. Isso é absolutamente despropositado. A fabricação desse dispositivo não tem especificamente essa intenção, como também não tem diversas das ferramentas que são utilizadas na prática da invasão de sistemas informáticos, mas que não são desenvolvidas especificamente com essa finalidade e até são, mas para fins profissionais. Então, é preciso muito comedimento na análise desse parágrafo primeiro, principalmente agora nesses primeiros momentos em que a norma vai tomando corpo e as primeiras interpretações vêm aparecendo. Há circunstâncias qualificadoras, por exemplo, o dano, prejuízo causado, é uma circunstância que qualifica o crime, a divulgação ou a obtenção de informações sigilosas, privadas, segredos comerciais, industriais ou informações que estão definidas como sigilosas por força de lei, também são circunstâncias qualificadoras, como também é qualificadora a divulgação para terceiros. Parágrafo 5º ainda estabelece uma outra qualificadora, que é a prática desse crime contra as autoridades que estão ali definidas. Bem, para finalizar essas primeiras reflexões, esse assunto certamente ainda vai render muito. Tem uma circunstância particular que está passando ao largo dessa discussão e que particularmente me incomoda. Junto com a Lei 12.737, que institui esse novo dispositivo que nós acabamos de comentar, foi também aprovada, sancionada, promulgada e entra em vigor também hoje a Lei 12.735, que trata, a meu ver, de uma circunstância mais importante.
A 12.737 institui um novo tipo penal. A Lei 12.735 institui a obrigatoriedade dos órgãos de segurança pública no Brasil disporem de unidades especializadas de combate e repressão à criminalidade eletrônica. Talvez não precisasse ser sequer objeto de uma lei federal, mas certamente precisaria ser objeto de uma política pública de segurança. Por quê? A partir de hoje, isso é uma realidade, a partir de hoje as delegacias serão procuradas e serão obrigadas a dar resposta aos cidadãos que estiverem nessa condição de serem agredidos através de invasão de dispositivo informático. Na prática, o que acontecerá? A grande maioria das unidades policiais no Brasil hoje não estará preparada nem em termos de recursos financeiros, humanos, nem técnicos para dar essa resposta. Talvez fosse o caso de ter construído essa política pública, equipado com recursos técnicos e humanos as unidades de segurança pública do país, para então avançar na repressão especificamente à criminalidade. Infelizmente, a partir de hoje, as delegacias começam a receber essa demanda, que não é nova. Os casos que deram origem à Lei 12.737 são casos célebres. Os que impulsionaram a aprovação da lei, um subconjunto de uma norma mais ampla que se discutiu no Brasil, são casos de celebridade. Esses casos ocupam os jornais, ocupam noticiários e, evidentemente, as pessoas também acham que a polícia vai ter condição de dar a mesma resposta para elas. No momento não tem, salvo raríssimas exceções em 3 ou 4 estados onde a polícia civil está equipada para isso. E a Polícia Federal, que também tem a sua infraestrutura um pouco mais avançada nesse tipo de combate, as delegacias de polícia, de uma forma geral, no Brasil, não estão preparadas para dar essa resposta ao cidadão e hoje, com um agravante. A partir de hoje estarão também as Secretarias de Segurança Pública desobedecendo a Lei 12.735, que institui a necessidade, a obrigatoriedade de preparação do agente público nesse serviço. Repito, as delegacias hoje não têm a estrutura financeira, técnica nem humana para lidar com esses novos crimes, mas essa é a realidade que nós enfrentamos a partir de hoje. Esse assunto, como disse, certamente ainda vai render muito e muito. Vamos discutir a respeito tanto das expressões da tipificação especificamente, como da própria política nacional de combate à criminalidade eletrônica, que a partir de agora deve ser instituída.